sou a Beatriz. Eu sou o Thiago. Hoje a gente vai abrir um novo quadro do canal. Agora a gente vai fazer o giro semanal, que a gente vai comentar aqui o que aconteceu de mais relevante durante a semana. Exatamente, né? Fazer breves comentários, enfim, reviver esses assuntos, porque, de certa forma, se eles tiveram relevância na mídia, eles são importantes, né? Ou não. Vamos começar, então, falando sobre a retomada, né, da publicidade, da veiculação de propagandas acerca de um produto da Bombril, que a Crespinha. Isso, a Crespinha, uma palha de aço, né, para limpezas intensas, que já tem um nome muito problemático, porque a empresa escolheu esse nome para uma palha de aço e a gente sabe que existe um problema muito sério nesse país que se chama racismo, onde pessoas que têm cabelos crespos geralmente têm depreciações desde a infância relacionadas a esse produto em específico. Mas não é só isso, precisa sim existir uma responsabilidade das marcas, né, de fazer uma curadoria, de fazer uma escolha melhor para o nome dos seus produtos, até porque esse produto não é recente, esse produto tem na marca desde 1950 e eles optaram por tirar, né, de circulação esse produto por conta da polêmica, porque sim, quando as propagandas voltaram a ficar mais inflamadas acerca desse produto, existiu uma mobilização dentro das redes sociais que fez com que a marca, né, retirasse ali a evidência daquele produto, não porque a marca se conscientizou, e sim porque existiu um forte ataque, né, um cancelamento, o que é mais do que necessário, porque a gente não pode compactuar com esse tipo de coisa, nem comprar, nem vender. Enfim, racismo é um problema e a gente precisa sim cancelar esse tipo de veiculação de produto. E pra quem não viu, acho que todo mundo viu, né? A Sarah Winter foi presa no início da semana, finalmente, né? Depois de ameaçar ministros da corte e fazer uns atos supremacistas. Ela lidera, na verdade, o 300 do Brasil. Ela lidera um grupo que tem fortes traços fascistas, né, que faz sim apologia a muitos crimes descaradamente a muitos crimes contra a integridade humana, né, contra a integridade democrática. Enfim, é uma pessoa muito problemática que já se disse feminista, hoje faz total repúdio explícito ao feminismo. Enfim, ela é uma pessoa deplorável. Falo aqui com tranquilidade que essa prisão já estava mais do que na hora, porque ela deturpa imagens, conceitos e ainda compactua com o governo vigente, né? A gente sabe que ela também é assessora da Damares, que é uma das queridinhas aí do presidente. Então, essa semana, nesse aspecto, foi bem calorosa. Sim, a gente também teve aí a Laranjinha sendo espremida. Olha aí, sucão de laranja pro presidente, pra ele engolir a seco a prisão do Queiroz. Parece que Atibaia é um lugar bem propício a algumas tretas políticas. Né? Mas assim... O que foi que aconteceu com Queiroz? Bom, Queiroz estava na casa do advogado dele, né? Em Atibaia. Do Flávio Bolsonaro, não do Bolsonaro em específico. Isso, advogado Flávio Bolsonaro, não, tipo... Enfim... O que aconteceu é que, no fim das contas, ninguém sabia onde estava o Queiroz. E não se sabe em que situações ele estava nessa casa também. Sim, ele chegou lá... Voando. Chegou voando lá, só pode. Então, o Queiroz estava sendo procurado há algum tempo, né? Existia muito... No carnaval, inclusive, vou deixar uma foto aqui de algumas fantasias. No carnaval, inclusive, existiram algumas pessoas que se fantasiaram, né, de laranja, porque o Queiroz estava sendo procurado, porque ele tem forte ligação com a família Bolsonaro, e não sabia-se do paradeiro do Queiroz até que essa semana descobriram onde ele estava e o Queiroz foi preso. O presidente se pronunciou, enfim, deu várias desculpinhas, disse que não estava envolvido em nada, que o Queiroz nem estava sendo procurado, mas a gente sabe muito bem como é que rola as coisas nesse país, né? Bom, continuando, mais uma semana, mais tretas dentro do governo. Agora a gente teve a mudança, né, do ministro da Educação. O Weintraub não é mais ministro, né? Agora ele vai ser presidente do Banco Mundial.
E aí, Thiago, qual é a média salarial deste ex-ministro agora? Bom, o Weintraub ganhava em média 30 mil como ministro do governo. E agora ele vai ganhar um pouquinho mais de 100 mil reais como... Parece que ele ganhou uma promoção, né? Como presidente do Banco Mundial. Pelo seu ótimo desempenho como ministro da Educação, agora ele subiu de cargo, foi para um outro setor e vai ganhar um pouquinho mais, né? A comissão, por ter sido um dos melhores ministros da Educação dos últimos tempos, inclusive, né? Ele é promotor aí de vários ataques à educação durante o período bolsonarista, né? Durante o período... ele foi um desserviço durante esse tempo. A gente tenta falar aqui com um pouco mais de leveza, mas é difícil, dá vontade mesmo de explodir um cabra desse. Porque um cara assim, né, que faz ataque à educação, aos estudantes, às universidades públicas, que fez cortes na educação, que relativizou a importância das ciências humanas, enfim, a gente precisa sim que um cara desse saia. Mas não que um cara desse saia pra se enquadrar numa situação melhor, né? Porque a gente sabe que talvez venha um ministro bem pior do que ele. O maluco não fez nada, já veio, né? Não é à toa que a gente já perdeu vários ministros esse ano, né? A gente também tá sem bagunça. A gente tá sem ministro da saúde há um mês. A gente tá aqui na penúltima semana de junho, no meio da pandemia. 50 mil pessoas morreram. 50 mil pessoas morreram. Hoje a gente já tem um dado aí de 50 mil pessoas que faleceram em decorrência do Covid. Isso que nós sabemos. Mais de 1 milhão de casos oficiais. Isso, a subnotificação também é um problema. A gente não tem um panorama exato desse número de infecções ou o número de óbitos. Pode ter muito mais gente, assim, duplica, triplica, quadriplica. Não oficialmente esse número pode chegar a 8 milhões. Pra finalizar, saindo do cenário político, a gente acompanhou essa semana também uma confusão entre a Anitta e a Ludmilla, que não é só uma confusão, não é só uma briga de artistas. A gente viu, né, numa carta aberta que a Ludmilla expôs no Instagram, né, na sua rede social, onde ela publicou algumas conversas que ela teve com a Anitta, com a produção da Anitta. A treta toda foi acerca de uma música, né, onde as duas haviam trabalhado juntas. Entretanto, a Ludmilla acabou expondo uma situação que já vinha se arrastando há muito tempo. Ela falou de alguns pontos muito sensíveis durante a relação dela com a Anitta, em específico sobre o distrato, né? Sobre a relativização do sucesso, da carreira, do potencial da Ludmilla, em decorrência, assim, da sua posição social, né? Como uma mulher preta, periférica. Enfim, ela falou que já foi chamada de projetinho de Alcione pela Anitta, o que faz com que a gente pense bastante. Cara, projetinho de Alcione, né, mano, viajou. Ela tenta desmoralizar, né, uma das grandes artistas que a gente tem no país. Eu acho que, sei lá, por conta de seguidor no Instagram, ou visualização no YouTube. Ou pelo estilo musical, né? Também. Nessa frase, né, nessa depreciação, existem duas problemáticas. Primeiro, de diminuição de toda a carreira, de toda a história, de todo o talento, de toda a representatividade da Alcione. Segundo, né, diminuindo ainda mais a Ludmilla, como se ela não tivesse autonomia e independência na carreira dela, né? No caso, ela é projetinho de alguém que já fez sucesso. E, né, existe uma terceira camada nisso daí, de que é como se fosse um problema se inspirar na Alcione, né? De como se fosse um problema se inspirar. Tim Ludmilla. Tim Ludmilla nesse aspecto. A gente já sabia que existia uma problemática acerca da Anitta nesse aspecto. Já fomos telespectadores de algumas discussões acerca da afroconveniência dela, né? Ou seja, ela só é negra quando pra ela é conveniente, quando pra ela é rentável. A Anitta tem um trabalho e tal, ela é uma mulher que conseguiu muitas coisas com a carreira dela,
mas de nada adianta se ela tenta tropeçar outras mulheres, né? Se ela tenta impedir o sucesso de outras mulheres. E nessa treta, né? Nessa briga, ficou muito nítido que a gente precisa sim falar desses problemas, que não só são intrigas nos bastidores desse mundo de artistas, são problemas que reverberam a nossa sociedade. Inclusive, a fanbase da Anitta atacou a Ludmilla, chamando ela de preta feia, macaca, fedida, sapatão, assim, super depreciativos. Não fizeram comentários como a Anitta é muito melhor do que a Ludmilla. Não, fizeram ataques racistas, problemas muito, muito, muito sérios. E a Ludmilla foi... A gente vendo, né, no vídeo que ela postou, que ela foi super legal, chegou na Anitta e falou: ô Anitta, fala pros teus fãs o que aconteceu de verdade, sobre o caso da composição, né, da música que ela tinha composto. E na composição oficial lá tava o nome da Anitta. Aí a Anitta... A Larissa. Eu não. Enfim, além desses pontos mais calorosos da treta, no final o que fica é muito nítido de quem faz mais sucesso no país, né? De quem são as pessoas que estão nos topos, de quem são as pessoas que estão mais privilegiadas. A gente não sabe do que acontece mais. A gente não sabe os tropeços. Tem gente derrubando gente, né? E quanto mais preto tu for, mais vão tentar te derrubar. E isso é um problema, sim, porque a Ludmilla é super talentosa. Inclusive, ela produz várias canções super chicletes, né? Que pegam muito, enfim, que fazem grande sucesso. Ela é uma artista completa. E o problema é que as pessoas acham que porque ela é uma mulher, porque ela é preta, isso não é tão importante. É uma treta muito chata, sabe? Essas brigas são muito chatas, assim, pro cenário brasileiro, porque a gente vê dois artistas nacionais fazendo sucesso fora do país e, tipo, brigando e meio que... Sei lá, né? Tem razão, tem motivo. Pelo menos a Ludmilla tem motivo em rebater a Anitta, e a Anitta não... E expor também. E expor, claro. As pessoas pretas simplesmente não podem ascender ou não podem ser reconhecidas por suas características importantes e relevantes, suas habilidades e afins. Não é uma tretinha entre artistas, né? É um problema bem, bem, bem profundo. A gente não tá falando de picuinha, a gente tá falando de racismo, né? E é isso. Esse giro semanal é uma primeira experiência, a gente sempre espera melhorar, trazer assuntos que estão em voga, que a gente acredita que são importantes, né? A gente acaba sempre fazendo esse olhar, né? Dando esse olhar um pouco mais crítico, porque a gente sabe que esses problemas, eles não são superficiais. Eles estão, enraizados, enfim. Esse é o nosso olhar sobre eles. Bom, eu espero que a gente possa continuar fazendo esse vídeo, porque a gente tem certeza que o que não vai faltar é tema pra trazer aqui. É isso aí. Então a gente se vê no próximo vídeo. E até lá, pessoal. Até lá. Tchau. Tchau.